Este é o Deus de Deuteronômio, o Deus apresentado pelas Escrituras, o Deus que nós estamos a louvar e exaltar nesta manhã, estamos a cultuar e a quem nós queremos ouvir falar. Por isso, convidamos os irmãos a abrirem a Bíblia em Deuteronômio no capítulo 1. Nós temos estado a ler a Bíblia, livro após livro, e procurar aplicá-la à nossa vida, entender a mensagem bíblica para podermos aplicar à nossa vida. E este livro é um livro que apresenta uma comunidade que está a ser preparada para uma nova vida. Nós já olhamos para o contexto, vimos um pouco do resumo do Pentateuco, esse conjunto de 5 livros que apresenta a história, o começo da humanidade, a história e o começo de Israel. E é sobre esse povo, essa comunidade de Israel, que está a ser preparada para essa nova vida, que este livro de Deuteronômio narra essa transição, esse momento de transição. Dificuldades e deserto ficam para trás, a terra prometida mostra-se à frente e no presente momento há um chamado para um novo compromisso com Deus. E é precisamente essa ideia que nós estamos a resgatar para nós hoje, para estabelecermos, fazermos, renovarmos o nosso compromisso com Deus. E é por isso que este livro tem considerável relevância para nós, crentes ainda hoje. Tal como nos nossos dias, o mundo daquela época experimentava um tempo de mudanças, de tensões políticas e de conflitos militares. No meio dos eventos mundiais, porém, uma comunidade relativamente pequena era exortada por Moisés, o homem de Deus, a se comprometer de todo o coração com o Senhor, antes de se envolver nas lutas pela conquista da terra prometida. E é esse também o convite hoje, que o povo de Deus, os filhos de Deus, os homens e mulheres de Deus, se comprometam com o Senhor de todo o coração, antes de se envolverem nas lutas pela conquista da terra prometida. Então nós vamos ler o capítulo 1, a partir do versículo 9 até ao versículo 18. Nesse mesmo tempo eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai-vos, homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças. Então me respondestes e dissestes, é bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeças sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as vossas tribos. Nesse mesmo tempo ordenei a vossos juízes, dizendo, ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão ou o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra inspirada pelo Teu Santo Espírito, para nos santificar.
para nos preparar para sermos esse teu povo, vivermos como o teu povo aqui na terra, preparando-nos também nós para a vida eterna, para o nosso encontro contigo. É para isso que estamos a viver, é para sermos preparados para esse encontro contigo. Obrigado, Senhor, pelo sentido que tu nos tens dado à existência, à vida. Sabemos que depois do dia do nosso nascimento, o mais importante é o dia em que nós entendemos porquê que nascemos, para que vivemos, porquê e para que existimos. Por isso, ó Deus, pedimos que nos continues a guiar e ensinar nesta manhã, enquanto estamos com a Tua Palavra revelada diante de nós. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos isso. Amém. Amém. Então, como parte da nossa preparação para a nova vida em e com Cristo, nós podemos aprender com esta passagem qual é o perfil de um líder bíblico. Um líder bíblico é um homem humilde, pacificador, competente, sociável, justo, fiel, submisso. Isso que nós vamos ver nesta passagem, com o exemplo de Moisés, com o exemplo dos homens que Moisés foi orientado a escolher. O perfil de um líder bíblico, obviamente, tem que ser definido pela própria Escritura, pela própria Bíblia. E nós hoje vamos então relembrar, à luz das Escrituras, como nos prepararmos para essa nova vida, como estarmos prontos para viver essa vida em Cristo e com Cristo aqui na Terra. É um texto que tem um eco no Novo Testamento, em 1 Timóteo no capítulo 3, especialmente os versículos 1 a 13, e em Tito capítulo 1, os versículos de 5 a 9, um texto que descreve um líder na igreja. Nós estamos aqui a ver uma descrição, neste texto que acabamos de ler, de como foi um líder, um homem de Deus, Moisés, e o procedimento dele, e como ele encorajou o povo de Israel a escolher homens para serem líderes. Qual era o perfil desse tipo de homem que deveria ser usado por Deus para conduzir, guiar, cuidar, governar o povo de Israel? Então nós começamos por olhar para o versículo 9 e a forma como Moisés se apresenta. O versículo 9 diz: eu sozinho não poderei levar-vos. O versículo 12 diz: como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Esta noção de limitação, noção de fraqueza, noção de pequenez, noção de uma necessidade de ajuda. Então esta expressão, estas palavras de Moisés revelam um coração humilde. Moisés lembra como tinha sido necessário promover alguma organização dos israelitas. Diz Peter Craigie a comentar esta passagem. Então estamos aqui a falar de organização. Sozinho, diz, eu não posso assumir a responsabilidade sobre vocês. Ou literalmente, em outras versões, traduz esta ideia: eu não posso levá-los. Eu não posso vos levar. A responsabilidade, que era tanto um privilégio quanto um dever, um encargo, devia ser distribuída entre outros. Essa responsabilidade sobre o povo era um privilégio, mas também era um dever, era um encargo, era uma obrigação. Deveria ser distribuída, deveria ser compartilhada. Um líder humilde aceita ajuda. E o texto que dá base para esta ideia de Moisés, ele não aprendeu sozinho, ele não a criou, ele não a desenvolveu, ele não a tirou do seu coração, ele ouviu de alguém próximo. Em Êxodo 18 conta a história de onde vem esta forma de organização, de administração. Nós lemos a partir do versículo 13:
Se quiserem abrir as vossas Bíblias, então em Êxodo 18, versículo 13, lemos assim: no dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até ao pôr do sol. Ele estava lá para julgar, administrar o povo, os conflitos do povo. Versículo 14, lemos assim: vendo, pois, o sogro de Moisés, então essa pessoa próxima a Moisés, ele estava a ver tudo o que Moisés fazia ao povo e disse: que é isto que fazes ao povo? Porque te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até ao pôr do sol. Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda a causa grave trarão a ti, mas toda a causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe disser. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Então um líder humilde pede ajuda. Ele aceita ajuda, como aceitou Moisés do seu sogro, mas um líder humilde também pede ajuda. Uma outra passagem no Antigo Testamento, em Números, no capítulo 10, a partir do versículo 29, nós lemos que disse Moisés a Hobab um outro nome para o seu sogro, Jetro. Então, ele é tratado na Bíblia por 3 nomes: Reuel, Jetro e Hobab. Então Moisés disse-lhe: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: dar-vo-lo-ei, vem conosco. Estavam a caminho da terra prometida e ele pede a Hobab, a Jetro, a Reuel: meu sogro, vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém ele respondeu: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E tornou-lhe Moisés: ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto e nos servirás de guia. Se vieres conosco, far-te-emos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Então ele pediu ajuda ao Hobab, a Jetro, e ele aceitou estar com o povo, com Moisés, que era o líder, e com o povo, para os guiar, para servir de guia no deserto, uma região que ele conhecia bem. Então um líder humilde, ele aceita ajuda, um líder humilde, ele pede ajuda nessa caminhada, saindo do deserto, em direção à terra prometida. Saindo desse lugar de limitações, esse lugar de doenças, esse lugar de fome, de escassez, de grandes necessidades, caminhando para o lugar de descanso, lugar de repouso, de conforto e de consolo. Para onde nós estamos a caminhar? Para o outro lado do rio. Nós estamos a caminho do paraíso. Estamos a caminho do jardim de Deus. Estamos a caminho da nova Jerusalém. Estamos a caminho da presença do Senhor. E precisamos de ajuda.
Precisamos ser humildes. Precisamos aprender a humildade. É isso que Moisés reconhece. Eu sozinho não posso levar todo este povo. No capítulo 11 de Números, ele diz, no versículo 14, é pesado demais para mim. Se assim me tratas, diz ele ao Senhor, Deus, se me tratas assim, deixando-me conduzir o povo sozinho, então mata-me de uma vez. Eu peço-te, mata-me. Se eu tenho achado favor aos teus olhos, não me deixes ver a minha miséria, porque eu não posso, eu não consigo guiar este povo sozinho. Tal era o desespero e a necessidade de ajuda que ele tinha. Consciência de incapacidade, de imperfeição. Ele pede então a Deus misericórdia, pede a Deus ajuda. E mais à frente, no versículo 16, diz o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Então descerei e ali farei contigo, falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Então, o que o Senhor diz a Moisés é para identificar esses homens, a quem o Senhor abençoaria com o mesmo espírito que estava a abençoar Moisés. A capacidade que Moisés tinha para liderar era a capacidade que Deus lhe dava, é porque Deus estava com ele, Deus falava com ele e Deus dava-lhe do seu espírito. Então, os homens que deveriam ser identificados eram aqueles homens que já eram reconhecidamente líderes, já tinham um perfil de liderança. Anciãos, experimentados, já com alguma idade, aí é o sentido da palavra, superintendentes. Essa palavra é traduzida no Antigo Testamento como capataz, oficial ou príncipe. São palavras que aparecem no texto bíblico para traduzir esta palavra que aqui, no texto de Números, aparece superintendente, alguém que está a supervisionar, alguém que está a liderar, a guiar. Eram homens já identificados com um perfil de liderança, mas que não era suficiente, eles precisavam do Espírito. O Espírito que estava sobre Moisés precisava estar sobre eles. Mas mesmo com esse Espírito, Moisés ele não tinha abandonado a sua consciência humana de fraqueza. Ele estava a esquecer-se de descansar no poder do Senhor. Era a aprender ainda a confiar no Senhor, a depender do Senhor e a pedir ajuda e a aceitar ajuda. Ele estava a aprender. E foi um aprendizado difícil, duro e longo. E há um contraste muito grande entre aquele homem do palácio que nós vemos em Êxodo, no início de Êxodo, criado no palácio de Faraó, criado pela filha de Faraó, o justiceiro, aquele que vingou o oprimido, que vai e mata aquele egípcio que estava a espancar o judeu. Lemos em Êxodo 2 que Moisés, sendo já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos e viu que certo egípcio espancava um hebreu, então ele matou, escondeu na areia, e depois viu 2 hebreus a lutar entre si e ele quis também intervir, quis ajudar, e um deles pergunta-lhe: quem é que te pôs por príncipe ou juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? E Moisés ficou com medo e então fugiu e foi para o deserto, para a terra de Midian, fugiu da presença do rei Faraó e foi para o deserto. E é interessante que mais à frente, então, no capítulo 2, no versículo 23, diz que decorridos muitos dias, e nós sabemos que estes muitos dias, isto é explicado por Lucas, na verdade, quem explica é Estevão, ao contar a história do Velho Testamento, esse resumo, ele diz em Atos 7, versículo 30, que se passaram 40 anos. Esses muitos dias foram 40 anos, desde que ele fugiu do palácio, fugiu do Egito,
Então, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a escravidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Então Deus falou com Moisés, que estava no deserto, em Êxodo 3, versículo 9. O Senhor diz que o clamor dos filhos de Israel chegou até ele. Veja a opressão que os egípcios estão a oprimir o meu povo. Então ele, versículo 10, Êxodo 3, 10. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés, versículo 11, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus disse, eu serei contigo. Mas não foi suficiente. Mais à frente, então no capítulo 4, versículo 10, nós lemos aquilo que Moisés disse ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Versículo 13, ele porém respondeu, Senhor, envia aquele que has de enviar menos a mim. Senhor, eu não sou capaz. Ainda que dissessem que ele era poderoso de palavras, mas ele achava-se pesado de língua. Ele achava-se incapaz de falar e de ordenar e de guiar o povo. Moisés estava bem consciente da sua pequenez. E essa é uma oração que nós devemos aprender a fazer. Já meditamos há algum tempo atrás no Salmo 131, aprender a dizer, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Senhor, eu tenho consciência da minha pequenez, eu tenho consciência que sem Ti eu nada posso fazer, aprendendo com o nosso Supremo Pastor. Aprendemos no Novo Testamento que um líder não pode ser jovem, neófito, para que não se ensoberbeça. Tem que ser alguém experimentado, alguém que perceba a complexidade da vida, a complexidade de governar pessoas, de liderar pessoas. Um texto muito interessante, muito bonito, aparece no Evangelho de João, no capítulo 9, a cura daquele cego de nascença, todo aquele enredo e a forma como há aquele diálogo entre Jesus, esse cego, depois os fariseus, que é os judeus, líderes judeus que vêm para repreender Jesus e aquele cego. Mas as palavras daquele homem que foi curado, no versículo 33, elas são muito poderosas. Ele diz assim, se este homem, referindo-se a Jesus, portanto um homem muito especial, obviamente, mas se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Então é esta ideia, este eco das palavras de Jesus, sem mim nada podeis fazer, com esta ideia, com este reconhecimento que se não fosse de Deus, nada poderia ter feito. É o Senhor que diz a Moisés, Moisés, eu falarei contigo, eu tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, sobre aqueles que te vão ajudar a liderar. Gostaria de fazer alguns comentários sobre o versículo 10 e 11, rapidamente, sobre este tema da multiplicação, essa ideia que aparece de um povo numeroso, um povo grande, uma multidão de pessoas. A pergunta é, a multiplicação e a multidão é uma bênção ou é uma maldição? E à luz de Gênesis 15, obviamente nós percebemos que é uma bênção, porque é o cumprimento de promessas específicas que Deus fez a Abraão. Ele disse que a sua posteridade, os seus descendentes seriam como as estrelas dos céus. Isso está em Gênesis 15, em Gênesis 22. Então a multiplicação é uma promessa cumprida. Esta constatação que Moisés faz aqui em Deuteronômio é o reconhecimento que Deus cumpre as suas promessas. O povo realmente se tornou uma multidão. Eles foram multiplicados. E percebemos que é uma bênção porque aquele reconhecimento de Faraó, que Faraó diz no capítulo 1 de Êxodo,
Um outro rei, não o mesmo rei que tinha conhecido José, mas um outro que não conheceu José, nem o Deus de José, ele disse, a referir-se aos filhos de Israel, ao povo judeu, eles são mais numerosos do que nós e são mais fortes do que nós. Então, quando há uma multidão, quando há muita gente, há também mais força, há mais capacidade. Portanto, é uma bênção a multiplicação, é uma bênção a multidão. Em Provérbios 14, 28, nós lemos que na multidão do povo está a glória do rei. Há força de trabalho, há recursos, há investimento, há ofertas, há presentes para o rei. Nós conhecemos isso na história de Salomão, o quanto ele era abençoado, as provisões abundantes que ele recebia diariamente do povo que ele liderava. 1 Reis capítulo 4 fala-nos isso. Mas na falta do povo, a ruína do príncipe. Então, quando há muito povo, quando há uma multidão, há bênção, há prosperidade, é a glória do rei. Mas a multidão e a multiplicação também se pode tornar uma maldição. Por causa desta glória do rei, por causa deste coração tendencialmente idólatra e egoísta, nós lemos uma história também bem curiosa em 2 Samuel 24, que é repetida em 1 Crônicas 21. Nós começamos a leitura do capítulo lendo que a ira do Senhor se acendeu contra o povo de Israel, contra os israelitas. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Contar o povo, contar o exército, contar quantos soldados tem. Contar o povo, contar a multidão. Diz o irmão Charles Ryrie, num comentário a este texto, que o pecado de Davi foi colocar a sua fé em números e não em Deus. Este censo, esta contagem do povo, era para contar o potencial exército de Israel. Mas esta contagem não teve a sanção, a aprovação do Senhor e procedeu de motivos errados. Diz o irmão John MacArthur que Davi queria glorificar. Esta é a percepção que se tem, o texto não é claro, mas é uma percepção que os intérpretes têm da intenção do coração de Davi. Ele queria gloriar-se no tamanho da sua força de combate, talvez para conquistar mais território do que aquele que o Senhor lhe tinha concedido. Então ele mudou a sua confiança em Deus para o poder militar. E esta ideia de confiar em Deus, ela terá sido corrigida no coração de Davi, porque nós percebemos isso nos Salmos. O Salmo 20, versículo 7, diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor, nosso Deus. Não é no meu exército, mas é no nome do Senhor. Disse Davi no Salmo 20. Outro salmo escrito por Davi, o Salmo 25, diz, Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. E também o Salmo 44 diz, não confio no meu arco, cantaram os filhos de Corá. Mas este texto é repetido, esta história é repetida então em 1 Crônicas, no capítulo 21. Mas aí vemos uma nuance. Satanás levantou-se contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. E num outro comentário, agora a esta passagem, lemos o seguinte, o censo de Davi trouxe grande tragédia, porque ao contrário do censo no tempo de Moisés, em Números, que Deus havia ordenado, este censo de Davi era para gratificar o seu orgulho pela grande força do seu exército e consequente poder militar. Ele também estava a colocar mais confiança nas suas forças do que no seu Deus. Ele estava a assumir o crédito pelas suas vitórias, com o crescimento do seu grande exército. E isso despertou a ira de Deus, que moveu Satanás para trazer à tona o pecado de Davi. Então um líder com muitos seguidores pode cair neste pecado de confiar nos números e não no Senhor. É uma bênção ter uma igreja grande, muitos convertidos juntos, cultos cheios de vida. É uma bênção ter muitos ministérios, vários projetos missionários, ter um forte impacto social.
Tantas coisas que uma igreja grande pode fazer. Contudo, também é uma fonte de grande tentação ter uma igreja grande, pois é algo que alimenta a autoconfiança, a vaidade, a arrogância e o orgulho. Tende a não haver prestação de contas, nem supervisão. O exemplo das seitas que têm surgido, movimentos separados da tradição da igreja, aberrações que estão a ser implementadas, ditas, ensinadas por falsos mestres, falsos profetas. Não há uma supervisão, não há uma prestação de contas, mas eles têm um grande número de membros, de associados e, portanto, têm força e cresce a arrogância, o orgulho. Então é uma fonte de grande tentação. Nós aprendemos isso também com as Escrituras. Portanto, o perfil de um líder bíblico é alguém humilde. Nós aprendemos com este texto e com estas porções das Escrituras que devemos, como homens de Deus, desenvolver esta atitude de humildade. Mesmo as mulheres, muitas têm que liderar as suas casas porque falta um homem bíblico. E este é o perfil de um homem bíblico, mas também o perfil de uma mulher bíblica que tem que liderar. Muitas vezes a sua casa, os seus filhos, a si mesmo. Uma outra característica de um líder bíblico é ser pacificador. O versículo 12 descreve assim o povo. Um povo que era pesado. Moisés pergunta: como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Porque pessoas juntas é sinónimo, é igual a contenda, confusão, conflito. Quando há gente junta, há contenda. Muito provavelmente. É difícil não haver conflitos, é difícil não haver confusão quando se juntam pessoas, mais do que duas. Às vezes até entre duas é suficiente para haver contenda, confusão e conflito. Há pessoas sozinhas a ter conflito consigo mesmas. Mas o homem de Deus, o líder bíblico, e nós lemos essa correspondência no Novo Testamento, em 1 Timóteo 3, as exigências, as características de um presbítero, de um supervisor, é alguém cordato, inimigo de contendas, alguém que ajuda na pacificação. E na segunda carta a Timóteo, Paulo diz no capítulo 2 que é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então um homem de Deus, uma mulher de Deus, que lidera uma família, que lidera uma casa, deve ter este perfil de brandura, de mansidão, capacidade para instruir com paciência, fugindo de contendas, procurando a pacificação. Eu partilhei esta semana com os irmãos da igreja uma mensagem com uma citação do livro que tenho estado a ler. O título é Santidade, de J.C. Ryle. E logo na introdução do livro, J.C. Ryle, ele diz assim: eu sei que é bem mais fácil ser cristão num recinto bíblico, em meio às canções, às orações e a outros cristãos simpáticos, do que ser um cristão consistente num lar sem harmonia, sem diálogo, afastado da cidade e longe de recursos. Então, mais à frente ele diz assim: exercitemos o amor ao julgarmos uns aos outros. Em relação àqueles que pensam que a santidade deve ser promovida a partir do chamado movimento da vida espiritual, isto é um sinónimo dessas igrejas e desses movimentos agora muito voltados para o coaching, para a música e o espetáculo, o entretenimento, o fervor espiritual, aquela emoção. Então é um paralelo do que acontecia no século XIX e o que está acontecendo no século XXI, com algumas nuances.
Mas alguém que pensa que a santidade deve ser promovida a partir desse tipo de movimento moderno, eu não tenho, diz J.C. Ryle, eu não tenho outro sentimento senão amor. Se eles trouxerem algum benefício, eu ficarei grato. Em relação a mim mesmo e àqueles que concordam comigo, eu peço-lhes que retribuam os opositores com amor. O último dia nos dirá quem está certo e quem está errado. Por enquanto, eu estou bem certo de que demonstrar amargura e frieza em relação àqueles que, por motivo de consciência, se recusam a trabalhar conosco, é provar que somos ignorantes na questão da santidade verdadeira. Então, ele discordava desse movimento de vida espiritual, como nós podemos discordar desse movimento de entretenimento e de espetáculo que vemos em muitas igrejas no Brasil, em Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, pelo mundo fora, Austrália principalmente, e o que nos chega aqui, mas nós podemos discordar, temos obviamente boas razões para discordar, mas esta frase de J.C. Ryle, de pagar com amor, sentir amor ou exercer amor, nos forçarmos a sentir e a demonstrar amor por essas pessoas. E se trouxer algum benefício, ficar grato, dizer Deus, obrigado, apesar de eu não concordar com a forma como eles fazem, trouxe um benefício para esta pessoa. Apesar de não concordar com o uso da psicologia, mas se a psicóloga ajudou, Senhor, obrigado. Senhor, se esta pessoa foi ajudada por um medicamento, Senhor, obrigado, ela teve ajuda. Um medicamento psicotrópico ou um tratamento psiquiátrico. Apesar de nós termos tantas reservas quanto ao uso desse tipo de substância, mas de retribuir a essas pessoas que se opõem a nós e ao ensino bíblico, mas retribuir com amor. Essa é a santidade verdadeira. É de sabermos desenvolver uma conversa sem sermos impacientes, sem sermos irados, desesperados. Essa é a sabedoria bíblica. Salmo 34 diz: aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Porque bem-aventurados são os pacificadores, disse o nosso Senhor. Os pacificadores são felizes, eles são bem-aventurados, eles serão chamados filhos de Deus. Curioso o que Moisés diz aqui acerca do povo. Ele diz, no versículo 12, como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga? É muito pesado lidar com gente, é o que ele está a dizer. Mas é interessante também aqui o contraste do peso e da carga do povo com o peso e com a carga de Jesus. Ele que diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isto está em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28. É diferente o jugo e o peso do povo e o peso de Jesus. O peso de Jesus é leve. Porque é Ele que exerce essa influência e essa sabedoria que nós precisamos. É Ele que a produz, é dele que vem essa capacidade. Então, um líder bíblico, ele é humilde, ele é pacificador, ou deve ser, se quer ser líder, se quer conduzir bem o povo de Deus. Mas ele também é, ou deve ser, competente. Versículo 13, Deuteronômio 1:13 diz que deveria ser escolhido um grupo de homens sábios, inteligentes, experimentados, para serem então os cabeças, para estarem na liderança. Em 1 Timóteo 3 nós lemos que o líder deve ser apto para ensinar. Competência, aptidão para ensinar. Em Tito, o outro texto paralelo, nós lemos que o presbítero, o pastor, o líder da igreja, ou os líderes devem ser apegados à palavra,
que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tenha capacidade para exortar, para convencer os que o contradizem. Portanto, há aqui a necessidade de sabedoria, de inteligência, de experiência. Estas palavras que aparecem no versículo 13. Sabedoria é a ideia de habilidade no trabalho técnico, na administração. É alguém perspicaz, alguém esperto, um expert, alguém que tem experiência, uma habilidade, foi instruído, é alguém que sabe fazer o trabalho com prudência. A outra palavra dá a ideia de discernir, de compreender, considerar, alguém que observa atentamente e que sabe distinguir o que é melhor, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mau. É alguém que é inteligente, alguém que considera de uma forma diligente, que quer aprender. E a última ideia, o último verbo, traz-nos então a ideia de conhecer, aprender a conhecer. Essa ideia da experiência. Conhecer ou saber por experiência. Porque está familiarizado com aquele ambiente. Alguém que já foi testado, alguém que já teve experiência. Saber como fazer, alguém que é habilidoso. É por isso que Paulo diz a Timóteo, não seja neófito, não seja novo, que seja experimentado. O texto paralelo lá naquela conversa de Jetro, do sogro de Moisés com Moisés, ele fala de homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza, para que esses fossem então os cabeças. Em 1 Timóteo 5,17, Paulo fala dos líderes, dos presbíteros que presidem bem, que sabem liderar, que sabem presidir, governar. Então há competência, há capacidade. E quando não há líderes, quando não há homens, o que é que a Bíblia diz sobre a falta da liderança? Quando eles falham. Nós lemos em Juízes que naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. E como isso foi trágico para o povo nesse período. Uma outra história sobre a falta de liderança, 1 Samuel 3, diz que o jovem Samuel servia ao Senhor, mas era uma criança aí, ainda, estava perante ele. Mas esta frase aqui que diz, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. E mais à frente, então, nós lemos que o Senhor falou com Samuel e disse, eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinham os ouvidos. Naquele dia eu suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse a Eli que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Ele não foi líder, ele não foi pastor dos seus filhos, ele não exerceu a autoridade que deveria ter exercido. Então eu destruirei, eu julgarei a sua casa. Efésios 4 descreve também o risco de alguém não ter pastores, não ter mestres. Alguém que é comparado a um menino, agitado de um lado para o outro, levado por todo o vento de doutrina, para um lado ou ao redor. Então, quando faltam pastores, quando faltam mestres, quando faltam líderes, corre-se o risco de se ficar à deriva, ao sabor do vento. E em Hebreus 13, versículo 7, a recomendação de Deus através desta carta, do autor desta carta, diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiverem. Versículo 17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, quando faltam líderes, faltam pessoas para guiar, pessoas para velar pela alma, cuidar da alma, estar atento ao coração da pessoa. Então, o perfil de um líder bíblico é alguém humilde, pacificador, competente, mas também sociável. Versículo 15, Deuteronômio 1 diz:
Fala aqui dos números então. Milhares, chefes de 100, de 50, chefes de 10 e oficiais. E eu estive a ler e a meditar sobre os números que aparecem aqui. 1150, 10. Li vários comentários e descobri algo bem interessante sobre o significado destes números. 1150 e 10. Algo tão interessante que me realmente surpreendeu. Estes números significam nada. Não tem significado nenhum. Não significa nada. Ninguém atribui significado nenhum a 1000, a 100, a 50 ou a 10. É organização pura e simples. É uma estratégia só de se organizar. Facilita a organização. A sabedoria prática de Jetro foi de grande benefício para Moisés e para Israel e foi elogiada por especialistas em eficiência ao longo dos séculos, com um exemplo de organização, de representação e organização administrativa. Ainda é grupos. 10, 50, 100, um grupo. 30, 90, 12, 3. É um grupo. Organização. Então, cuidado com essa questão do significado dos números. Nós não somos cabalistas. Nós não andamos atrás do misticismo dos números. Nós seguimos palavras. Palavras que fazem sentido e que são claras. Nós não precisamos andar à procura de mistérios. O mistério foi revelado. Nós não precisamos andar a ler nas entrelinhas. Nós temos as linhas completas, com toda a pontuação que precisamos para entender. Mas liderar 10 pessoas, que é o número menor que está aí, é um grande desafio. Liderar 10 pessoas é um grande desafio. Já tentei organizar jogos de futebol com 10 pessoas e digo-vos, é difícil. É difícil liderar 10 pessoas. É necessário sabedoria, é necessária inteligência e experiência. E a igreja pode ser representada por 2 ou 3 pessoas. Em Mateus 18, 20, Jesus diz, 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou lá. Em 1 Timóteo 5, 19, quando fala sobre disciplina eclesiástica aos pastores, aos presbíteros, 2 ou 3 testemunhas que representam a igreja. Mas aplicando isto à família, interessante que na linguagem jurídica aparece a figura do cabeça de casal. Tem a ver com a herança, a pessoa responsável por uma herança, quando há morte, surge esta expressão, o cabeça de casal. Mas o homem é chamado na Bíblia de o cabeça da mulher. Em 1 Coríntios 11, em Efésios 5, ele é chamado o cabeça da mulher. E liderar 2 pessoas, 2 ou 3 pessoas, é um enorme desafio. Ter uma esposa e um filho, ou uma filha para liderar, é um enorme desafio. Liderar 2 pessoas é difícil. E há homens que não conseguem liderar nem sequer 2 pessoas. Nem sequer 2 pessoas eles conseguem liderar. Porquê? Porque eles não se lideram nem a si mesmos. Há apatia, há preguiça, há ignorância, atirados para a solidão, para o isolamento, não querem aprender com ninguém, não aceitam a ajuda de ninguém, não têm competência, aptidão para nada. Provérbios 18 descreve esse tipo de pessoa. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não quer aprender com ninguém. Não se deixa repreender. Não se deixa ajudar. Mas os relacionamentos são importantes. O líder deve ser sociável. Em 1 Timóteo 3 e Tito capítulo 1 diz que uma das características do pastor é que ele deve ser hospitaleiro. E hospitalidade é receber pessoas em casa. É saber estar com gente e servir gente. Estar com pessoas e falar com pessoas. E ele é um modelo para o rebanho. Então, homens e mulheres cristãos devem ser hospitaleiros. Deve ter bom testemunho dos de fora, ou seja, deve ser sociável com as pessoas de fora, deve ser educado, deve ser respeitado e respeitar os outros de fora, diz em 1 Timóteo 3, versículo 7. E é necessário que o pastor, o bispo, o supervisor seja temperante. Esta palavra é que ele seja sóbrio, controlado. Que governe bem a própria casa, criando filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus?
Então a recomendação é que não seja irascível, que não se irrite facilmente, que não esteja a gritar e a bater nas coisas, a soltar palavrões, mas alguém que tem domínio de si, diz Tito capítulo 1, versículo 8. O líder deve ter domínio de si, deve dominar as emoções, deve ser sociável. Existem homens então que não conseguem liderar nem sequer 2 pessoas porque não sabem liderar a si mesmos, têm que aprender. Têm que aprender a liderar, a dominar-se, porque exige-se que um líder bíblico seja sociável e tenha domínio de si. O líder bíblico também deve ser justo. E é isso que nós lemos nos versículos 16 e 17 de Deuteronômio e que encontramos uma correspondência em Êxodo 18. Homens de verdade. Homens que julgam justamente, que não são parciais, que ouvem tanto o pequeno como o grande, tanto o pobre como o rico, e fazem com temor a Deus. A sabedoria ensina em Provérbios 18, não é bom ser parcial, não é bom torcer o direito contra os justos. Não é bom ser parcial com o perverso para torcer o direito contra os justos. Provérbios 24 e 23 são também estes provérbios dos sábios. Parcialidade no julgar não é bom. E um exemplo bem prático está em Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Vai até mais à frente esta ilustração de Tiago. Meus irmãos, não tenhais a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acessão de pessoas, fazer distinção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, na vossa reunião, algum homem com anéis de ouro nos dedos, traje de luxo, e entrar também um pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajes de luxo, e lhe disseres, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. Isso é perverso, fazer distinção entre pessoas porque uma é pobre ou outra é rica. O líder deve ser justo. É indispensável que o bispo seja justo. Nós lemos isso em Tito, capítulo 1, versículo 8. E no versículo 7, que não seja cobiçoso de torpe ganância. Porque é esta a ideia da avareza. Não seja avarento, que aborreça a avareza. É isso que nós lemos numa das características que Moisés ouve sobre orientação para a liderança. É a avareza que leva a fazer este tipo de exceção de pessoas, de distinção, o amor ao dinheiro. Então, o líder não deve ser cobiçoso de torpe ganância, não deve ser avarento. Isto é a linguagem de Tito e de 1 Timóteo. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10. Então, o homem líder bíblico deve ser humilde, pacificador, competente, sociável, justo e fiel. Versículo 18. Naquele tempo vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Moisés está a dizer, eu dei ordens, eu ordenei. Interessante, esta semana, mais do que uma vez, ouvi um ditado de formas diferentes, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. É mais comum. Mas outra forma de dizer é, manda quem pode, obedece quem deve. E Moisés, ele entendia que tinha que obedecer. Para ordenar, ele primeiro teve que obedecer. Nós vemos aqui um equivalente no Novo Testamento de alguém que manda, que é Jesus, que disse aos discípulos, façam outros discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É uma ordem. E nós temos que obedecer a esta ordem. Então, os pastores, os presbíteros que presidem bem devem ser honrados.
aqueles que sabem fazer e que fazem com fidelidade. O líder bíblico deve decidir com firmeza, deve aconselhar com certeza, deve ordenar com clareza. E isso só é possível se ele estiver em total dependência do Espírito Santo. E era assim que estava Moisés, foi assim que viveu toda a vida Jesus Cristo. E para presidir bem, para governar bem, é preciso estar dependente do Espírito Santo. Para decidir com firmeza, aconselhar com certeza e ordenar com clareza, nós precisamos conhecer a vontade do Senhor. Em 1 Timóteo 3,4, então lemos que o pastor, o presbítero, deve governar bem. Em Tito 1,9 diz que para ter poder, para exortar, para convencer. Se Deus mandou ordenar, então o líder tem que ordenar. E Paulo foi um líder assim. Um líder que ouviu as ordens do Senhor, foi chamado pelo Senhor para servir ao Senhor e ele foi líder dessa forma. O exemplo de Paulo, então, como um líder bíblico. Vejam alguns exemplos das frases de Paulo nas suas cartas. 1 Coríntios 7,10 diz: eu ordeno, com base no que eu aprendi do Senhor, que a mulher não se separe do marido. Aos casados eu ordeno. Eu recebi uma ordem do Senhor e por isso eu ordeno. E versículo 17: ante cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que eu ordeno em todas as igrejas. Capítulo 11, versículo 34. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Paulo tinha segurança, ele tinha firmeza, ele tinha certeza quanto a coisas que ele podia ordenar, porque ele sabia que estavam alinhadas com a vontade de Deus. Mais à frente, no capítulo 16, quanto à coleta para os santos, fazei como também eu ordenei às igrejas da Galácia. Eu dei ordens, porque eu as recebi do Senhor e estou seguro, estou convicto, eu estou firme, então eu ordeno. E ele diz a Tito: eu deixei-te em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Eu ordenei, eu prescrevi, eu dei-te ordens específicas. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, obedece quem deve. Alguém que está em posição de liderança ordenou, os submissos obedecem. O que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. O líder tem que ser fiel, ele tem que ouvir uma voz de comando, uma voz de ordem, ele tem que transmitir essa voz, ele tem que dar ordens. E obedece quem deve, obedece quem tem juízo, quem é sábio. E por fim, a última característica que podemos ver neste texto. O líder deve ser submisso. O versículo 18 diz que Moisés ordenou as coisas que o povo devia fazer, mas como é que Moisés sabia o que é que o povo devia fazer? Isso está no início do capítulo, no versículo 3. Falou Moisés aos filhos de Israel segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Foi Deus que mandou, Moisés obedeceu e Moisés então ordenou. Moisés também mandou. É isso então que ele pede para que os irmãos de Éfeso façam por ele, orem por ele, intercedam por ele, para que, ele diz assim em Efésios 6,19, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez, segurança, coragem, ousadia, para eu fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Esta é a minha obrigação. Eu fui ordenado a falar desta forma, com autoridade. E de onde vem essa autoridade? Vem de Deus, vem da palavra que Ele me falou. É isso que me dá autoridade, diz Paulo, para eu falar aquilo que eu represento. Sou um embaixador. Eu represento uma autoridade. Eu não sou a autoridade, mas represento essa autoridade. Gostaria de terminar então com uma linda ilustração bíblica deste princípio de liderança
e da história de Moisés. Está em Números 11, versículo 24 até ao 29. Terminamos com esta história, que diz assim: Saiu Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu da nuvem e lhes falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, eles profetizaram. Mas depois nunca mais. Versículo 26. Porém, no arraial ficaram 2 homens. Um se chamava Eldad e o outro Medad. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldad e Medad profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém, Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Então a responsabilidade, que é tanto um privilégio quanto um dever, deve ser distribuída entre outros. Este era o desejo de Moisés, que todos profetizem, que todos falem da parte do Senhor, que todos sejam líderes de si mesmos, que liderem a sua própria vida, a sua rotina, o seu horário, a sua dieta, o seu tempo de sono, as suas finanças. Que todos tenham deste espírito de sabedoria que Moisés tinha e que é por meio desta palavra pregada que é conferido a cada um de nós. É este espírito que está presente hoje e que está disponível para que nos deixemos controlar por ele. A nossa oração, Senhor, faz-nos servos iguais a Ti. Essa oração que nós vamos cantar, ouvido quem puder ficar de pé em reverência diante do Senhor para pedir aquilo que Moisés pediu. Senhor, faz isto comigo e por mim. Se não, mata-me. O que é que eu estou aqui a fazer se eu não te tiver a dominar-me, a controlar-me? Que sentido há na vida se eu não souber para que é que eu estou aqui? O que é que eu ando aqui a fazer? Senhor, faz-me um servo igual a Ti, igual aos Teus, que Tu tens usado ao longo da história.